por favor. Esse slide aqui, ele vai abordar o quê? Sobre o desenvolvimento da temática. O que era o problema, entendeu? Que a metodologia adotada fará o uso de 3 sets de ferramentas. Conforme o desenho ao lado, é possível ver que são 3 sets de ferramentas de usinagem. Porém, são utilizados o mesmo motor para girar as 3 polias. Só que a polia 3 e 4, ela utiliza a mesma correia. E quando a máquina ela entrava em manutenção pelo sistema estar danificado, o que acontecia? A máquina ficava inoperante. Não seria viável manter essa máquina trabalhando, porque se você pegar ali, considerar a máquina trabalhando com os 3 cartuchos a 100% da sua capacidade máxima, certo? Se você quebrar o cartucho, por algum motivo ele danificar e ele ficar inoperante, o cartucho 2, igual está aí no desenho ao lado, você consegue manter as 2 polias da direita aí, olhando para o vídeo, trabalhando, ou seja, dividindo essas 3 por 100, dá 33,7, a capacidade de cada um. Só que o problema, o que era? Quando quebrava uma polia, um cartucho de usinagem, da polia 3 e 4. E com isso, só ia ficar operante a polia número 2, tornando-se inviável manter essa máquina trabalhando. E num contexto geral, isso acarretava em bastante perca produtiva. Pode mudar, por favor. Aí foi quando surgiu a ideia de desenvolver um spare part para aquela situação. Quando for necessário reparar um cartucho que necessita trabalhar em conjunto com a mesma correia, foi pensado em quê? Fazer um spare part para a máquina, tirar o cartucho danificado para reparo e instalar esse spare part, esse dispositivo, para fazer a função daquele cartucho que estava danificado. E assim, podendo manter trabalhando o cartucho ao lado que utiliza a mesma correia. E foi projetado essa polia de roda livre, né, que vamos chamar assim, em uma situação de downtime gerado pela quebra da máquina, permitindo trabalhar em modo de falha, não afetando diretamente o volume produtivo, pois o sistema de correia não seria impactado, substituindo como uma polia de roda livre, acoplada ao dispositivo que foi retirado para manutenção. E era um efeito cascata. Por quê? Porque chegava ao ponto de afetava a linha de montagem não conseguia atender as necessidades da montadora. Muitas vezes, as peças já estavam embaladas para CKD, exportação ou cliente externo aqui fora, tinham que desembalar novamente, e com isso perdia todas as embalagens, as mãos de obra que foi selecionada para fazer essas embalagens, e com isso tinha que retornar as peças para a linha de montagem. Era um prejuízo muito grande. Pode mudar, por favor. A implementação do projeto. Qual foi a ideia? Foi o quê? Se você olhar aí o desenho ao lado, você vai perceber que a polia 4, ela já é esse novo spare part. Vamos considerar que esse cartucho de ferramenta ele foi danificado, entendeu? Ou seja, tirávamos o cartucho danificado, ao invés de ficar aguardando essa manutenção, impactando no volume produtivo, tudo, automaticamente já instalávamos nesse dispositivo, fazíamos ajuste da correia e liberava a máquina para o processo.
para continuar a sua fabricação, a sua produção, sem impactar diretamente no volume produtivo e atender a demanda e as necessidades da empresa. E com isso, era possível que aumentar a disponibilidade da máquina, mantendo 2 cartuchos trabalhando, ou seja, cada cartucho poderemos considerar 33%, subimos essa disponibilidade da máquina para 67,7%. Já era as condições mínimas para índice de gerenciamento da manutenção e atendimento dos nossos clientes interno e externo. Pode mudar, por favor. Aqui eu vou falar um pouco sobre os resultados obtidos com esse projeto, que foi de extrema relevância, tanto para a minha carreira profissional, quanto para a companhia. Esse primeiro gráfico, ele expressa os resultados obtidos do índice de MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Ou seja, antes do projeto, antes da adoção do projeto, quando tínhamos o problema encontrado na máquina, a cada 7 dias, ou muitas vezes era até menos, tinha que ter atuação mecânica. Ou seja, com isso, a máquina ficava parada, deixava de produzir, ia impactando todo o processo. Após a adoção do projeto, a execução, conseguimos aumentar esse índice para 180 dias. Foi possível criar manutenções preventivas, para verificações, e com isso conseguindo se programar para a intervenção de manutenção programada. Por gentileza, professor. Este outro gráfico representa o quê? Os índices de MTTR. O que é? É o tempo de reparo, é o tempo que você vai levar para reparar o dispositivo. O resultado, com o aumento do tempo de reparo entre falhas, foi otimizado, com a redução do tempo médio de reparo. Comparando com o histórico de 12 meses anterior do projeto, esse gráfico nos mostra o quê? Que antes da adoção do projeto, levava-se cerca de 8 dias para conseguir fazer o reparo, deixar as máquinas em condições mínimas de trabalho, mesmo porque esse cartucho que era retirado para retrabalhar, quando necessário, ele utiliza um material muito específico, como se fosse um grafeno, e o tempo de cura dele é muito alto, e o ajuste dele também é muito alto, entendeu? Com a adoção do projeto, a gente conseguiu diminuir todo esse tempo para 1 dia, ou seja, muitas vezes até não chegava a dar nem um dia 24 horas, podendo sim realizar ele aí em 12, 13 horas de trabalho. E com isso, era possível liberar a máquina para a produção, continuar trabalhando com os 2 cartuchos e atendendo as condições mínimas necessárias para atender a linha de produção, e a linha de produção atender a linha de montagem de automóveis, e assim por diante. Por gentileza, professor. Esse outro gráfico, ele mostra a disponibilidade da máquina. Tá? Os resultados da gestão empresarial estratégica de manutenção na produção de peças automotivas. Comparando, né, os últimos 12 meses, foi possível ter um ganho muito significativo, como foi falado. A máquina trabalhando com os 3 cartuchos, podemos considerar ela a 100% da sua capacidade produtiva. Se dividirmos os 3 cartuchos por 100, vai dar 33,3 a cada cartucho da sua capacidade. Então, quando o cartucho 2 ou 3, os que usam associadamente a mesma correia, entravam em módulo de falha e, por intervenção de manutenção, chegava-se à conclusão que não tinham o que fazer, que o mais óbvio era retirar o mesmo para ser reparado,
a máquina trabalhava a 33%. Então, isso não era viável. Ou seja, a grosso modo, pagaríamos para trabalhar. Com a adoção do projeto, já melhorou bastante. Conseguimos elevar a capacidade da máquina, a disponibilidade da máquina, para 66%, 67%. E com isso, foi possível atender a demanda de produção mínimas, os requisitos mínimos de volume produtivo, tanto para a parte até de exportação, o cliente interno de montagem, o cliente da outra planta, que seria a própria montadora, aguardando os motores. Por favor. E aqui vem as minhas considerações finais sobre esse trabalho que foi desenvolvido. Foi possível concluir que esse trabalho foi de extrema relevância para índice de gerenciamento de manutenção, ou seja, o MTBF e reduziu, o MTTR aumentou, aumentando também a disponibilidade da máquina em condições desfavoráveis à produção, quando a mesma se encontra em módulos de falha. Com a adoção do projeto, se ocorrer a quebra de um set de ferramenta, a adoção do projeto permitiu a possibilidade da máquina continuar trabalhando em módulo de falha, para não perder o ritmo produtivo. E desta forma, embora trabalhe em módulo especial, aí, vamos dizer assim, um bypass, né, que foi criado o spare part para atender, a redução de até 50% das percas. Porque as percas geradas também, vamos falar assim, os scrap, peças que eram refugos, era muito grande. E com isso conseguimos diminuir para 50% das perdas, pois a capacidade horária mínima aumenta de 33% para 66%. A instalação da polia de roda livre permitiu também retomar a produção da máquina em modo de falha mais rápida, atendendo às necessidades. E logo após a retirada do set de ferramenta danificado, e liberando a máquina imediatamente para a produção trabalhar, e permitindo que a manutenção com isso, igual eu citei nos slides anteriores, ela conseguia o quê? Liberava a máquina para a produção trabalhar, mantendo a mesma qualidade, tudo certinho, e conseguia fazer um trabalho em paralelo, reparando esses sets de ferramentas, esses cartuchos, sem comprometer o volume produtivo da máquina. E com isso foi possível criar as manutenções corretivas. Pode mudar. Aqui vem o meu agradecimento, né, pelo professor Denilson, e agradeço a todos vocês que estão presentes também, para que eu possa contribuir um pouco sobre o meu trabalho desenvolvido. Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, o meu contato está à disposição de vocês também. Está disponível no folder, no link que o professor compartilhou, tá bom? E agradeço mais uma vez, professor, pela oportunidade de estar presente aqui. Obrigado, Gleito, pela apresentação. É sempre um prazer para um professor trazer um aluno, um ex-aluno que fez parte que ele fez parte da formação, para que possa mostrar a sua contribuição para o país, a sua contribuição com o curso superior e tudo que você está aplicando na indústria e nas coisas. Uma pergunta em relação a essa otimização que foi feita, ela resultou numa economia de... Você tem noção de quantos, em valores, quantos cerca de... Porque você teve períodos que a máquina ficaria parada por 8 dias e foi reduzido por um dia.
uma máquina, um dia de trabalho de máquina, resultava em quanto em reais ou em dólares para a empresa? Você tem ideia? Eu imagino, mas eu não tive a oportunidade de saber valores. Como essa máquina, por exemplo, de usinagem, ela usina 360 peças por hora. Então, se essa máquina continua trabalhando a 33%, ou seja, ela vai usinar uma peça só por ciclo, entendeu? Então, ou seja, a perca era muito grande. E não era só nisso. A cada 4 bielas a menos na linha de montagem era um motor a menos. Cada motor a menos era um carro a menos aqui fora. Entendeu? E sem contar também quando chegava, no caso da extremidade, da ocasião, teria que buscar as peças que já estavam segregadas, entendeu? Para exportação e desembalar tudo, ou seja, perdi embalagem, tinha que arrumar pessoas, né, para desviar a mão de obra de uma função para outra, para poder fazer esse trabalho, e a embalagem era perdida, porque para tirar a peça da embalagem, rasga a embalagem. Ok. Para os alunos que estão assistindo, o Gleidson, ele trabalhou por cerca de 15 anos na General Motors, que fica em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, essa implementação, essa otimização no ciclo de montagem das peças dentro da GM, isso aconteceu nesse período nesses períodos, quando foi implementada essa otimização? Essa otimização foi implementada em 2013, 2014. 2014. Eu já abro para as perguntas dos professores, mas uma das perguntas é exatamente: um funcionário sugere uma otimização na linha de processamento que vai dar um rendimento muito maior de hora de trabalho, de economia de dinheiro e de tempo, né? E qual foi, digamos assim, a atitude da empresa ao perceber exatamente que essa otimização era válida, e se eles aceitaram logo de cara, se incentivaram a implementação, ou eles sempre ficaram com o pé atrás, pensando se era possível aplicar ou não, se era viável? A empresa, ela sempre se colocou disposta, entendeu? As novas mudanças, que ia ajudar tanto no processo, quanto a índice de manutenção. Só que a gente tinha um pequeno problema, não era possível parar a máquina para fazer isso. Então, muitas vezes, a gente fazia maquete, entendeu? Com papelão mesmo, mas só que do tamanho real, para poder simular tudo isso aí. Como que a gente iria parar um processo de produção? É muito difícil. Então, a gente foi associando, se adaptando da melhor forma. E quando a ideia foi, vamos dizer assim, a liderança viu, poxa, que bacana, vai funcionar, eles compraram, fácil a ideia e disponibilizaram ferramentaria, o que precisar. A GM trabalhava, nessa época, em 3 turnos. Em 3 turnos. Então, a máquina funciona 24 horas. 4 horas por dia. Okay. E uma coisa que eu quero até deixar aqui claro, inclusive para quem está estudando, assim, todos os profissionais em segmento, aproveitar as oportunidades, porque muitas vezes a gente não precisa de muito, entendeu? Às vezes a solução está mais fácil que a gente imagina. Por exemplo, os materiais utilizados foram todos materiais assim de fácil acesso. Não tinha nenhum material que tinha que ter uma especificação, entendeu? Que tinha que ter uma dureza específica, que tinha que um material muito caro. Foi uma ideia muito bacana, no meu ponto de vista, e que estava de fácil acesso. Porém, a gente tinha essa batalha porque a máquina não podia parar. Existia alguma forma de recompensa na empresa para ideias que valessem
que valesse uma economia grande? A ideia, as ideias apresentadas sempre eles presenteiam, né, com alguma coisa. Um automóvel. Coisa assim, algum benefício para o funcionário, entendeu? Mas nesse caso aí, eu acho que o ganho maior, sem demagogia, foi profissional. Porque isso aí tá, assim, na cabeça da gente, desenvolvimento, aprendizado, entendeu? Quantas vezes tive que ir no sábado e no domingo para fazer as alterações, chegava, não dava certo, tinha que volta tudo de novo, vamos se reprogramar, entendeu? Porque a oportunidade era essa, no sábado, no domingo. Ok. Professor Christopher. O microfone acho que está aberto já. Então, Gleison, parabéns pela apresentação. Denilson, parabéns pela iniciativa. Sempre, eu acredito que momentos como esses são as melhores oportunidades, né, que os nossos alunos têm de estar interagindo com um ex-aluno que foi que também é um ex-funcionário de uma grande empresa que atua no Brasil e hoje é um empreendedor, né? Pela conversa prévia que eu estava tendo com o Gleison, hoje você quando a gente fala autônomo, nós somos empreendedores, né? Você é um empreendedor. A minha primeira pergunta é como foi essa transição, né? Você técnico, depois fazer o nível superior, trabalhando numa grande empresa, e como que tudo isso, né, como toda essa experiência prévia permitiu você ter o insight de se tornar um empreendedor, de ter a coragem de hoje ser um engenheiro projetista, atuando no projeto de equipamentos, mas só que como empreendedor? Tudo começou, vamos dizer assim, quando foi surgindo oportunidades na própria empresa que eu trabalhava, de fazer algumas modificações, de fazer melhorias, e com isso, eu fui buscando o meu espaço. Só que, infelizmente, eu não fui encontrando. Então, o que eu tinha na minha cabeça? Que eu tinha que promover as minhas oportunidades, eu tinha que criar as minhas oportunidades, entendeu? E foi assim, fui buscando trabalhos externos, pós o horário de trabalho meu, né, na empresa que eu prestava serviço para algumas empresas na região, como desenhista, projetista, e foi dessa forma que eu vi que, daí eu passei a pensar, por que não eu ter também a minha empresa? Hoje, atualmente, eu tenho uma empresa de projetos mecânicos, né, tá tudo bem no início ainda, mas eu estou startando, a empresa se chama Brasil Project, e foi assim, e eu estou em busca do meu espaço, entendeu? Porque eu sinto a necessidade de me desenvolver, de crescer como profissional, como pessoa, e eu acredito que eu tenho muito a render. Eu acredito no meu potencial. Professor Julian. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, Gleison, pela apresentação, foi muito legal. Obrigado, Denilson, por trazer esses convidados da indústria. Eu vou aproveitar o gancho, porque a gente fica fazendo desenho lá no desenho técnico e no desenho mecânico, né? E muitos alunos se perguntam, né, para que eu estou fazendo isso? Será que eu estou perdendo tempo? E você percebe que nem o cálculo, a física, o que está se fazendo na sua cabeça e você não percebe é criar, te dar outras ferramentas e imaginar o mundo de outra maneira e conseguir plotar, graficar isso de alguma maneira, suas ideias. E às vezes não precisa ser o super projeto para fazer um foguete para ir na Lua. Coisas simples pode trazer ganhos muito assim, grandes, significativos em termos de tempo e dinheiro. E se a gente traz aquelas falhas, por exemplo, para o campo da área aeronáutica, telecom, imagina um satélite, quebrou uma parte. Você não pode fazer manutenção neles, vai ter que trazê-lo, não sei se acontece assim, Denilson, já era, né? Já se perde. Vira lixo espacial.
Exato. Agora, um avião, digamos que na melhor das hipóteses, ele faz a pousa no aeroporto, para o avião 2 dias, uma semana, não sei, ele está deixando de ganhar dinheiro, né? Então, essa área de manutenção é bem importante também. Tudo bem, então eu já conectei duas áreas bem importantes. Gleison, a minha pergunta vai nessa linha. Você já teve a oportunidade de trabalhar na área de telecomunicações, na área de aeronáutica, de alguma maneira, se envolver em algum projeto? Ou ainda não? Não, ainda eu não tive essa oportunidade, não, de trabalhar nessas áreas aí. As oportunidades que eu tive veio da indústria automobilística, trabalhei em indústria civil, com parte de desenvolvimento de materiais, até que foi um material, a parte polímera, que substituiu o amianto, e a minha primeira oportunidade foi na parte eletroeletrônica, como na parte de produção mesmo, trabalhando com montagem. Mas eu espero, no futuro próximo, poder ter essa oportunidade, que será muito bom. Legal, obrigado. Por nada. Ok. Arthur, você pode abrir o microfone e perguntar diretamente. Se alguém tem alguma pergunta aí e quiser fazer, abre o microfone aí agora e faz a pergunta. O Arthur. Eu só queria saber que máquina que é essa, se é uma retificadora. Ô, Arthur, bom dia, tudo bem? A máquina utilizada lá era uma mandrilhadora CNC. É uma mandrilhadora CNC e que ela trocava as posições de ferramenta de desbaste para acabamento com um sistema hidráulico. Ok, muito obrigado. Que pelo desenho eu não tinha conseguido entender. Esse desenho, ô Arthur, ele expressa, ele demonstra ali a parte traseira, tá? Do cabeçote da máquina. Então, ou seja, a parte da frente, o cartucho, ela fica lá na parte da frente. Para você poder ter acesso a todo esse cartucho, você tem que arrancar aquelas polias traseiras e sacar ele pela frente. Entendi, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos. Eu acredito que muita gente chegou no YouTube e se perdeu, né? Não conseguiu entrar por várias coisas, por estar acessando por celular e outras coisas. Infelizmente, nós tivemos essa estabilidade. Não foi por falta de uso, não é a primeira vez que eu utilizo a transmissão pelo YouTube. Eu não entendi porque hoje o OBS estava instável e ele não estava funcionando de maneira correta. Mas, infelizmente, as coisas aconteceram assim. Então, o aluno Caio Henrique, escreve a pergunta aí, Caio, que eu pergunto para ele. Ele está com problema no microfone. Mas a grande questão, para quem está presente, enquanto o Caio formula a pergunta, era um cenário que nós tínhamos. Eu era professor na universidade em São José dos Campos, uma escola técnica que já tinha mais de 60 anos. Hoje em dia ela deve ter 70 anos, a ETEP. Ela foi uma das instituições técnicas, a princípio, que dava suporte para a Embraer, para a GM, para a Johnson e todas as empresas do Vale do Paraíba. E exatamente os nossos alunos tinham um perfil diferente do de vocês. Como eu estava falando aqui no início, os alunos, cerca de 80% dos alunos que estavam no segundo para o terceiro ano já estavam alocados nas empresas. Então, nós tínhamos o curso de engenharia mecânica, engenharia elétrica, mecatrônica, engenharia de produção, engenharia... Depois entrou aeronáutica, automobilística e computação. Mas a maioria dos alunos, eles já estavam no mercado de trabalho. Então, eles chegavam com uma bagagem técnica, eles tinham feito curso técnico e entraram na universidade já trabalhando nas empresas.
Então, hoje em dia, o mercado já está totalmente diferente. Eu acredito que até em São José dos Campos, o cenário já é outro. A coisa não está assim mais fácil. 10 anos se passaram de quando o Gleidson era aluno lá na engenharia, né? Nesse semestre aí, e o cenário é outro. O caso de vocês é totalmente diferente. Então, nós temos problemas com empresas para estagiar, nós temos o grande problema que é a distância e os nichos que estão um pouco afastados da nossa localização. Gleidson, nós estamos a 270 quilômetros de São José dos Campos, a cerca de 120 quilômetros de Campinas, em direção ao centro de São Paulo, ao centro do estado, né? Vindo em direção a Pirassununga, na direção de Pirassununga. Então, aqui nós temos essas limitações, que são as limitações de distância e limitação de disponibilidade de empresa. Mas fora isso, o aluno perguntou aqui, o projeto de melhoria foi baseado em algum processo de melhoria Kanban, Kaizen, Scrum, Agile? Foi baseado em algum processo teórico? Ele foi baseado nos índices que a gente tinha, que era muito abaixo da expectativa, que é os índices de gerenciamento de manutenção, que era o MTBF, MTTR, entendeu? E a parte de disponibilidade da máquina também. Eu lembro que na sua turma e nas outras turmas, principalmente da engenharia de produção, eu orientei cerca de 10 trabalhos na área de melhorias de qualidade, que eram processos Kaizen, processos de implementação dentro, eu acho que alguns, os 3 ou 4 foram na Embraer, teve processo que foi implementado na GM, teve processo na Johnson, na Sebracê e outras empresas também. Naquela época que eu estava atuando nessa parte do curso. Então, eu orientava bastante processos de otimização nessa área, que foi quando eu tive contato com ela, que eu sou matemático, e depois disso, você não sabe, Gleison, eu ainda procurei, fiz uma especialização na área de projetos também, que eu entrei para a área de projetos, porque eu me interessei basicamente, estava quase tirando a certificação CAPM, o PMI e as outras certificações que são de engenharia de qualidade. Inclusive, fiz também, comecei a estudar a parte da teoria Six Sigma, aí eu fiz o Yellow Belt, só eu quase finalizei o Black Belt e perdi, o curso foi pago e eu parei de assistir as aulas. Mas, basicamente, nessa área de projetos, porque eu me interessei por essa área de engenharia de produção e esses processos de otimização nessas áreas. Os outros 2 professores aqui, o Christoph e o Julian, eles são especialistas nessas áreas de processos, de implementação disso, por serem exatamente engenheiros mecânicos e engenheiros de produção, né? Mas eu gosto muito quando os alunos, na prática, aplicam aquilo que foi dado em sala de aula, só que muitas vezes ele só vai perceber que aquele conteúdo vai ser útil uns 5 ou 6 anos após a graduação, que é quando ele adquire autonomia profissional para que uma empresa permita que você mexa na máquina. Você era um funcionário de mais de 10 anos de casa, para que a empresa permitisse que você fosse lá e mexesse no parafuso da máquina. Porque você poderia parar uma produção que pode gerar um motor de um carro desse, o custo é muito alto para se perder ou para danificar o equipamento ou para deixar o equipamento danificado por vários dias, né? Então, eu acho é um processo que vocês estão envolvidos, vocês terão acesso a esse tipo de coisa, vocês podem simplesmente fazer parte de uma empresa ou vocês podem construir e criar junto com aquela empresa.
É assim que você vai ganhar o seu lugar no mercado dentro da empresa. E se a empresa ficar muito pequena para você, você vai seguir seu caminho, que o seu caminho profissional, com certeza, vai ser o que você fizer dele. Ok? Alguém tem mais alguma consideração a ser feita? Christopher, Júlia, ou Julia? Não? Acho que pelo tardar da hora, Exato. eu só gostaria de agradecer novamente. É sempre muito bom, né? Se você puder, Gleison, através da Nilson, compartilhar o contato, né, um e-mail com os alunos, geralmente eles ficam meio acanhados, mas depois chove de pergunta. Aí, se você puder deixar seu contato para eles, né, até para poder dar alguma dica de como conseguir um estágio na região do ABC, na região do Vale do Paraíba. É bem interessante, né? Você tem muitos contatos. Se a gente puder compartilhar contatos, é muito importante. Novamente gente, agradeço e obrigado. Eu vou deixar o Foden lá no YouTube mesmo. Eu vou deixar o Foden por mais alguns dias, aí vocês pegam lá o contato do Gleison. Ok? Julia? Eu queria agradecer também. Esse contato, a gente é muito acadêmico, né? Normalmente tem muita teoria, isso que falou Denilson. Vocês só vão identificar que isso que foi passado vai ser aproveitado depois. Eu espero que assim seja. Então, obrigado por trazer isso, trazer esses assuntos novos, mostrar que a engenharia vai além daquilo que a gente vê na sala de aula, mas que é básico, né? É necessário. Não se pode chegar a um projeto desses, com um raciocínio desses, se não se passou antes pela engenharia bem estudada, né? Então, obrigado e estou aguardando o próximo encontro. Ok. Então, nós vamos... Na verdade, formalmente, nós encerramos a transmissão.